variância. Sabe, desvio padrão, na realidade, é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados. Ou seja, o desvio padrão vai indicar o quanto um conjunto de dados é uniforme, ou seja, mantém mais ou menos o mesmo padrão, ou é uma discrepância, um valor altíssimo e um valor baixíssimo. Sabe, quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, entenda isso, quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são os dados. De novo, quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são os dados que a gente está coletando. Sabe, segundo ano, tem mais uma coisinha que eu queria falar para vocês, assim, ó, a variância e o desvio padrão. O que é variância e o que é desvio padrão? Na realidade, a gente usa sempre o desvio padrão. Mas a variância, na realidade, para eu calcular o desvio padrão, eu preciso achar a variância. A variância, você calcula utilizando a média aritmética e quando você acha a variância, para você chegar no desvio padrão, na realidade, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E elas são as medidas de dispersão, que diz que é de uma distribuição de dados. Um valor alto para a variância, ou para o desvio padrão, como eu já disse para vocês, mostra a distância da média, ou seja, a distribuição é mais espalhada. A variância e a medida desses desvios ao quadrado, quanto mais próximo de zero, melhor é para a gente. Então, olha agora, eu vou dar um exemplo para vocês, não vou ficar dando fórmula aqui. Eu vou dar um exemplo. Se você olhar a apostila, você vai ver lá o símbolo da somatória, que seria isso aqui, ó. Isso aqui significa somatório. Mas eu não vou escrever tudo isso, não. E a fórmula eu vou mostrar assim, bem na prática mesmo, ok? Olha o exemplo que eu vou fazer. Primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz assim: em uma equipe de remos, eu vou colocar só as informações, tá? Preste atenção na leitura e vou colocar as informações. Em uma equipe de remo, os atletas possuem as seguintes alturas. As alturas são 1,55 m, 1,70 m, que é um ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula. E 1,80 m. Aí a pergunta é: qual é o valor da média? Eu quero saber qual é a média. E do desvio padrão da altura. Desvio padrão. Nós queremos saber da altura. Sempre tem que saber do que você está procurando. Da altura dessa equipe. Bom, então a primeira coisa para eu achar esse desvio padrão, eu tenho que achar a média. E realmente, aqui ele já pediu a média. Então a minha média, geralmente a gente representa dessa forma, esse X com esse traço. A minha média é exatamente 1,55 mais 1,70 mais 1,80 dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque eu tenho 3 elementos. Somando e dividindo por 3, a gente chega em 1,68 metros. Perceba, pessoal, a distância aqui das alturas não são assim não tem muita diferença. É tanto que a menor altura é 1,55, a maior altura é 1,80 e a minha média tá ali em 1,68. Então tá legal, tá representando bem, não tem aquela distância horrível. Mas enfim, acabei de achar a média. Bom, agora ele pede para você calcular o desvio padrão. Só que antes de eu calcular o desvio padrão, eu poderia já jogar direto no desvio padrão. Só que eu vou achar a variância. Aqui não tá pedindo, mas eu já vou mostrar para você como que a gente calcula a variância. O que seria a variância para mim? Simples assim, a variância é
exatamente a altura 1,55 menos a média 1,68 elevado ao quadrado. Isso aqui seria mais 1,70 menos 1,68 ao quadrado, mais 1,80, vou colocar 1,8 para caber aqui, tá? Menos 1,68 ao quadrado. Perceba, eu fiz as três alturas menos a minha média elevado ao quadrado, bom, dividido por 3. Posso esquecer disso. Gente, 1,55 menos 1,68, eu vou ter exatamente 0,13 ao quadrado. 1,70 menos 1,68, eu tenho 0,02 ao quadrado. 1,8 menos 1,68, eu tenho 0,12 ao quadrado. Tudo isso dividido por 3. Perceba, diminuir. Podia ter feito direto? Podia, mas eu estou fazendo por partes. Bom, olha só, 0,13 ao quadrado. Você pode fazer na calculadora. Mesmo se a gente tivesse em presencial, eu deixaria vocês usarem calculadora, porque a partir do momento que a gente trabalha números muito quebrados, muito pequenos, a gente precisa fazer na calculadora. Então, você fazendo 0,13 ao quadrado, mais 0,02 ao quadrado, mais 0,12 ao quadrado, isso aqui vai dar exatamente 0,0317 sobre 3. Fazendo essa divisão, 0,0317 dividido por 3, a gente chega em exatamente, olha que número feio, 0,0105,666, uma dízima. Nós chegamos aqui. Isso aqui, eu acabei de chegar, é a variância, 0,0105,666. É a variância, uma dízima. O que é o desvio padrão? O desvio padrão é exatamente a raiz da variância. É o meu desvio padrão. A raiz da variância é o desvio padrão. Então, na realidade, este número 0,01056666, a raiz quadrada dele é exatamente 0,1027. Perceba, pessoal. Você percebe que o desvio padrão está bem próximo de zero? 0,0. Ele está bem próximo de zero. Como ele está próximo de zero, significa que as minhas alturas, porque eu estou trabalhando com altura, as minhas alturas aqui são bem homogêneas. E realmente, quanto mais próximo de zero eu tenho, melhor é o meu desvio padrão, ou seja, mais próximo de zero. E a vantagem de usar o desvio padrão, ao invés de ficar usando a variância, é que o desvio padrão é expresso na mesma unidade dos dados. E isso facilita a nossa comparação. Pessoal, eu vou resolver agora só mais um exercício. E esse exercício que eu vou resolver, esse aqui foi o primeiro, né? Vou fazer o segundo aqui. Esse exercício eu não vou passar aqui para vocês, lógico, não tem como, mas eu vou dizer aonde você acha. É um exercício de Enem, de 2016. Esse exercício do Enem de 2016, eu vou colocar para vocês num anexo. Vou colocar no anexo. E aí você pode ver no anexo, já vou colocar ele no anexo, e também assistindo o vídeo para poder ver a realização desse exercício. Ele diz assim: o procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso pena,
foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Então, olha só, mais regular e menos regular. Como que nós vamos em relação à perda de peso, tá, pessoal? Aí, se você olhar, você tem uma tabela, eu vou tentar escrever aqui. Você tem uma tabela que tem o primeiro atleta. O primeiro atleta, ele tem, na primeira pesagem, 78 quilos, na segunda pesagem, 72 quilos, na terceira pesagem, 66 quilos, ok? O segundo atleta, ele tem 83 na primeira pesagem, 65 na segunda pesagem e 65 na terceira pesagem. O terceiro atleta, ele tem 75 na primeira pesagem, 70 na segunda pesagem, 65 na terceira pesagem. E o quarto atleta, deixa eu ver aqui mais ou menos. E o quarto atleta, ele tem 80 na primeira pesagem, 77 na segunda e 62 na terceira. Bom, agora o que eu quero saber, quem esteve mais regular? O que eu tenho que fazer? O desvio padrão. O desvio padrão mais baixo é o mais regular. O mais alto é o menos regular. E vai ser daí esses dois que vão começar a luta. Mas antes de eu fazer o desvio padrão, eu tenho que fazer a média. Então, aqui, acompanha comigo, tá? Primeira pesagem, segunda pesagem, terceira pesagem. E agora aqui é a média. A média aritmética, ó, média aritmética. Como que eu faço a média aritmética? Simples assim, pessoal. Você tem 78 mais 72 mais 66. Você somou 3 números, ou seja, 3 valores de peso. Então, você tem que dividir por 3. Dividindo por 3, você tem 72. Então, eu vou até colocar com outra cor aqui, ó. A média do primeiro atleta é exatamente 72. Você entendeu? Somei e dividi por 3. A média do segundo, 83 mais 65 mais 65, dividido por 3, também dá 72. Aliás, dá 71. 72 o primeiro, 71 o segundo. 75 mais 70 e 65, 75 mais 70 mais 65. Dividido por 3, a média dá 70. 80 mais 77 mais 62, vou colocar aqui embaixo. A média é igual, dividido por 3, a média é igual a 73. Perceba, a maior média é 73, a menor média é 70, mas não é isso que vai me interferir. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu achei as médias. Agora é necessário achar o desvio padrão. Gente, como que eu acho o desvio padrão? Eu vou fazer com vocês. Eu vou fazer um desvio. Aqui no Enem, ele deu o desvio padrão. É lógico, porque no Enem você não usa calculadora. E para fazer o desvio padrão, a gente trabalha com números pequenos. Mas eu vou fazer um desvio padrão, vou fazer o desvio padrão do primeiro atleta. Como que eu faço esse desvio padrão? Deixa eu pegar uma folha de rascunho aqui para fazer esse desvio padrão. Olha só, pessoal. Preste atenção aqui comigo. Ó, o desvio padrão, como que eu faço, é exatamente 78 menos 72 ao quadrado. Ó, comigo, tá? O primeiro atleta, o primeiro peso dele foi 78. Então, eu vou fazer 78 menos a média que ele teve ao quadrado. Certo? Sempre ao quadrado. Mais 72, que é o segundo peso, menos a média, 72 ao quadrado. Mais 66 menos 72 ao quadrado.
Tudo isso dividido por 3. Vou usar a calculadora, claro que vou, não vou ficar fazendo na mão nunca. 78 menos 72, vocês estão enxergando, né? Dá exatamente 6. Então, aqui eu tenho 6 ao quadrado. 72 menos 72 dá 0. Mais 66 menos 72 é exatamente menos 6 ao quadrado. Que não faz diferença porque está elevado ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 3. Pessoal, eu tenho 36 mais 36 dividido por 3. 36 mais 36, eu tenho 72. 72 dividido por 3 é igual a 24. Gente, 24 é a variância. 24 é a variância. Mas a variância não me diz muita coisa. O que me diz é o desvio padrão. O que seria o desvio padrão? A raiz de 24. Se você coloca na raiz, você tem aqui 4,89. Então, que no Enem, na tabela do Enem, que ele deu para nós o desvio padrão dos 4 atletas, ele aproxima o 4,89 como sendo 4,9. Ok, tá tudo certo. Pessoal, agora, para nós, você precisa saber fazer o desvio padrão. Ó, a variância, a primeira variância. A variância você pega cada elemento e diminui pela média, eleva ao quadrado, faz a soma dividido pela quantidade de elementos. No caso aqui eu tenho só 3, certo? E aí, quando você chega na resposta, você coloca a raiz quadrada, que é o nosso desvio padrão. Variância e desvio padrão. Então, olha só, pessoal. Olha só que interessante. Voltando, eu vou fazer o desvio padrão só desse, só para relembrar com vocês. Aí, eu tenho, então, copiando da tabela do Enem, ele coloca aqui para mim assim, ó, o desvio padrão do primeiro, como a gente viu, desvio padrão, tá? Eu tenho aqui 4,9, do segundo 8,49, que pode ser chamado de 8,5, e aqui 4,08, e do quarto, o desvio padrão, é exatamente 7,87. Gente, ele deu essa tabela pronta. Eu fiz com vocês, porque é o que nós estamos aprendendo agora. Mas ele deu, no Enem foi dado. Aí ele pergunta assim, quais são os atletas que vão começar os jogos? Ou seja, após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles enfrentariam na primeira luta. A primeira luta, então, foi entre quais atletas? Gente, quem que eu tenho que escolher? Vai ser entre quais atletas? O que está mais alto na diferença e o que está mais baixo. Aonde que você olha? Você olha no desvio padrão. O desvio padrão mais baixo para mim é o 4,08. O desvio padrão mais alto é o 8,5. Ou seja, os atletas que vão começar a luta são exatamente os atletas, o segundo e o terceiro atleta. Por que o segundo e o terceiro atleta? Porque eu tenho o menor desvio padrão e o maior desvio padrão. Gente, e com isso a gente trabalhou a questão de desvio padrão e variância. São como eu chego na dispersão, como eu expresso o grau de dispersão de um conjunto. Gente, ó, eu peço para vocês, assista o vídeo, se for necessário, 2, 3 vezes. Você vai no anexo, esses 2 exercícios que eu fiz estarão no anexo. Você vai copiar esses exercícios e também o desenvolvimento dele, ok? Bom estudo para vocês, fiquem com Deus.